Eram tempos difíceis. O mundo acabava de sair da sua primeira guerra. O Brasil era devastado pela gripe espanhola. Estima-se 35 mil mortos. Entretanto, em 1919, um grupo de irmãos da Igreja Batista do Engenho de Dentro desembarcaram na estação ferroviária de Nova Iguaçu. Um grupo de homens e mulheres que mudariam para sempre a história iguaçuana. O ano de 1922 começa com o advento da Semana de Arte Moderna. Logo, o Brasil se agita com a Revolta dos 18 Forte de Copacabana e o movimento tenentista. Em Nova Iguaçu, uma semente começa a florescer. Um grupo de pessoas simples, homens, mulheres e crianças, debaixo da graça de Deus, começam juntos a construir em 24 de setembro de 1922 a trajetória de um povo. A década de 10 do século XX, para o mundo, foi um romper, porque até 1914, o eixo norte, a Europa, os Estados Unidos viviam o que nós chamamos de Belle Époque, até 1914, essa paz armada, né? Em 1914 é um rompimento dessa paz com a Primeira Guerra Mundial, uma guerra em escala global, chamada também de Grande Guerra. E aí o mundo ele começa a ver, a observar e a sentir as dores dessa guerra em escala global, uma guerra mecanizada, uma guerra de trincheiras e principalmente a Europa ela vai sofrer essas consequências. Aqui no Brasil também não foi diferente, nós também sentimos as reações, nós sentimos também os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Mas, como nós estávamos do lado do Atlântico, nós não sofremos diretamente com os efeitos da guerra. Mas em 1918, uma grande praga mundial, chamada gripe espanhola, chegou em nossas terras, aproximadamente no mês de agosto de 1918, e que vitimou milhares e milhares de pessoas. Os eventos da década de 10, eles vão delinear um pouco o que viria pela frente, que, no caso, a década de 20. Os anos 20, no Brasil, foram anos bastante conturbados. O Brasil literalmente pegou em armas. A Europa, nos anos 20, ela passava pelo momento de turbulência política. Não muito distante dos anos 20, nós temos em 18 o fim da Primeira Guerra Mundial. E a Europa ela começa a gestar um ovo que eclodiria na década de 30. Então nós temos, por exemplo, na Itália, a radicalização da política. Nós temos o movimento fascista através de Mussolini tomando o poder. Nós temos também movimentos nacionalistas, ultranacionalistas, pipocando por toda a Europa, principalmente no leste europeu, nos Balcãs, por exemplo. Nós temos também um cabo alemão, de nome Adolfo e sobrenome Hitler, que começa a alvoroçar a Alemanha ainda na década de 20. Mas o fato principal da década de 20 ocorreu em 1929. Há uma crise sistêmica no capitalismo internacional que é provocado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A história da igreja e dos batistas em Nova Iguaçu é uma história que podia ser contada em vários livros. A igreja que organizou a nossa igreja foi a Igreja Engenho de Dentro. Hoje ela é chamada Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, mas na ocasião era Engenho de Dentro, da igreja pastoreada por pastor Ricardo Petrowski.
pastor Ricardo Petrovski era um homem assim extraordinariamente visionário para fazer o que ele fez. Chegou a ter menos membros na igreja do que os membros que ele cedeu para organizar as igrejas aqui de toda a Baixada Fluminense. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: ele abriu o trabalho, mandou quatro casais aqui para Nova Iguaçu, pegava o trem da central, lá em Gente Dentro, em cada carro eles iam distribuindo folheto, um passageiro se recebia um folheto e atrás o endereço da então igreja, na ocasião. E chegava em determinado ponto, eles não continuavam no meio trem, eles desciam todos, esperavam o próximo trem, para então fazer tudo outra vez na segunda composição, que vinha com vários carros, a mesma coisa, passava por todas as pessoas, evangelizando. Então ele cedeu 4 membros da sua igreja para implantar o trabalho em Nova Iguaçu. A primeira propriedade comprada foi em Mesquita, mas o lugar mais populoso era Nova Iguaçu. Vocês tiveram a visão, ao invés de plantar em Mesquita, que era também de Nova Iguaçu, era um bairro de Nova Iguaçu, ele quis criar aqui no centro. O trabalho cresceu tanto que ele então organizar uma congregação também em Jacarepaguá. Ele deu à igreja de Jacarepaguá a missão de evangelizar São João de Meriti. E deu à primeira igreja de Nova Iguaçu a responsabilidade de evangelizar Mesquita, Queimados e Nilópolis. Homens leigos, mas gigantes na obra de Deus. Realmente extraordinários. Naquele tempo, você se convertia, se batizava e já entrava no trabalho. Tanto assim que ele usou os que se convertiam aqui com 47 membros quando a igreja foi organizada. Já participaram da organização da igreja e saí visitando, fortalecendo o trabalho em Nilópolis, em Queimados, em Mesquita, Oswaldo Cruz, toda essa região, inclusive da região da Carioca. Foi evangelizado também pelo pastor, pela igreja de Engenho de Dentro, tendo como pastor Petrovski. Essa gente foi gigante. Hoje, quando a pessoa se converte, ainda passa na classe de catecúmenos um bom tempo, se preparando, conhecer as doutrinas, depois se batizar e depois ficar treinando na igreja local, naquele tempo o cara se convertia e já ia para o campo. Foi o que aconteceu com essa família que veio trabalhar aqui. Naquele tempo era muita terra, muita. Tinha uma casa aqui, lá 200 metros, não, 2 quilômetros, tinha outra casa. A casa assim, tudo era laranjal. Então eles tinham propriedade de muitas terras, porque a terra era quase que de graça, tão barato que uma pessoa tinha vários imóveis, que na ocasião não valia nada, era só terreno puro. Depois veio tomar esse gigante chamado Nova Iguaçu. Então um dos irmãos veio e tinha uma propriedade aqui na Coronel Francisco Soares e doou para a igreja não comprou, ele foi doado para a igreja. Com Mesquita também foi doado para a igreja. Com Nilópolis, as propriedades nesse lugar foram doadas para esses irmãos que vinham aqui para plantar a igreja. Eles residiam aqui, mas eram mesmo lá em Engenho de Dentro. Então, eles saíram lá depois da escola dominical e vinham já evangelizando e passando o dia todo evangelizando. Nosso cantor cristão, muitos hinos, que era a produção do pastor Ricardo Petrovski. Ele se casou com uma senhora também muito autoridade na música. Então, era um casal, enquanto um tinha veias poéticas cristãs, a outra tinha domínio na música. Eles formavam um casal e produziram muitos hinos para o nosso cantor cristão, muitos hinos para os corais que eram cantados na igreja. Hoje a música está totalmente diferente do nosso tempo.
não é isso? Mas naquele tempo os corais eram fortíssimos nas igrejas. E tanto dele, pastor Pitófilo, quanto pastor Manuel Avelino, seu colega de turno no seminário, eles produziram muitos hinos para o cantor cristão que são cantados hoje. Sobre os hinos produzidos pelo pastor Ricardo Pitófilo, temos muito no cantor cristão e muito usado nas igrejas. Por exemplo, o hino que é dos embaixadores do rei, mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou. Hino 112 do cantor cristão, vencendo, vem Jesus. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Os anos 30, no Brasil, ele tem um fato muito marcante em 1930, que é a Revolução de 30. Revolução essa que começa ali sendo fomentada, gestada ali no Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, mas Getúlio Vargas ele vai catalisar toda a insatisfação da sociedade brasileira da época em relação à política, à condução da política, que nos livros didáticos de história se falava sobre a política do café com leite. Havia ali uma alternância de poderes entre paulistas e mineiros, entre as oligarquias maiores do país, deixando de lado os cariocas ou fluminenses. Toda a crise política ela é precedida de uma crise econômica. Como falei, 29 foi uma crise do capitalismo mundial. Isso gera consequências aqui na economia brasileira. A economia brasileira ela era muito dependente da exportação do café. E de um determinado momento não se comprava mais café e o café acaba se perdendo na lavoura. O governo queima sacas de café, joga café no mar para tentar baixar a demanda, porque a oferta, ou melhor, baixar a oferta porque a demanda era muito baixa naquele momento. Quando a gente olha para o universo batista, principalmente nos primeiros momentos aí dos missionários, a gente fica claro na nossa visão a intensidade do trabalho batista. Então, dos anos 30 aos anos 70, nós vemos aí um dos maiores crescimentos no universo batista. As igrejas batistas se espalham por todos os lugares do nosso país. O Israel Belo de Azevedo, em seu livro, diz que em 1930 nós éramos aproximadamente 31 mil batistas. E em 1970 nós éramos 330 mil batistas. Então, os batistas eles se fixam também na região central da cidade, mas procura também ir para a região agrária, para a região rural. Onde a região rural era muito forte, existia então ali a presença batista. E os batistas então ele começa a desenvolver no Brasil as características da Igreja Batista nos Estados Unidos. A preocupação primeira dos missionários era pregar o Evangelho, era falar de Jesus Cristo, era anunciar a boa palavra. Então, em 1930, nós vemos uma igreja quase completando 50 anos no que pensava José Pereira Reis, não é isso? José Pereira Reis acreditava que a primeira igreja batista tinha sido em 1881. E comemorando, então, o centenário aí das igrejas batistas, nós vamos ver
em 1930, essa não preocupação com a comemoração dos 50 anos, mas nós vamos ver ainda esse ardor missionário muito aguerrido. As igrejas estavam se estruturando, tinha uma igreja já institucional e com a preocupação aí de continuar pregando o evangelho a todos os lugares da nossa pátria, já que os missionários viam o mundo como campo e via também o Brasil em todos os lugares um campo missionário. A década de 30 ela é peculiar no sentido de que a Revolução de 30 traz para o povo brasileiro algumas preocupações. A quebra da Bolsa de 29, o estado da venda das sacas de café caindo cada vez mais, o café se estragando no Brasil. Mas os batistas olham para esse movimento da década de 30 com uma esperança, porque se prometia o voto secreto, não é isso? Então, com o desenrolar da história, os batistas perceberam que isso não aconteceu. Os batistas não se envolviam, não têm o hábito de se envolver com a política. Eles defendem, né, a laicidade, a separação entre a igreja e o Estado. Os batistas estavam preocupados em evangelizar, os batistas estavam preocupados em cumprir a missão e por isso juntas foram organizadas, foram construídos na Praça da Bandeira o prédio da Junta de Mocidade, da Junta de Escola Bíblica Dominical com 3 andares, buscando ali, né, dar mais mobilidade, mais facilidade, mais autonomia à igreja brasileira. Então nós vemos que, a despeito das dificuldades impostas pela década de 30, o povo batista não para, porque o foco do povo batista era a evangelização. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Os anos 40, no Brasil, ele é um reflexo dos anos 30. A Segunda Guerra Mundial, ela perdura até 1945. E aqui no Brasil, a gente respira ares democráticos. Por exemplo, Getúlio Vargas, ele é destituído do poder por uma junta militar. É realizado eleições diretas. Eurico Gaspar Dutra vence essas eleições. O Brasil vinha de um Estado novo, vinha de um período que não havia eleições presidenciais. Então, o Brasil ele começa a respirar ares novos. É importante também pontuar que na década de 40, mesmo durante a gestão, o período Vargas, o Brasil ele começa a desenvolver o seu parque industrial. É nesse período que se cria a Companhia Siderúrgica Nacional, onde investimentos estatais são direcionados à indústria, onde o capital nacional começa a se desenvolver através de indústrias, inicialmente indústrias fabris e depois outros ramos industriais, melhor dizendo. Então a década de 40 ela é uma década muito importante, porque é uma década que finda uma guerra e, para o Brasil, abre um espaço para a redemocratização do nosso país. O mundo, principalmente a Europa, mas o Japão, parte da Ásia, que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí, em 1945, o mundo fica assombrado com a primeira experiência de uma bomba atômica, onde os Estados Unidos jogam, duas bombas atômicas no Japão, forçando a rendição japonesa. Então, o mundo assiste, assustado,
essa era nuclear, que vai permear os próximos anos, porque nós findamos com a Segunda Guerra Mundial, ela termina, inicia uma outra guerra, a Guerra Fria, entre duas potências, a leste e a oeste, entre Estados Unidos e o bloco soviético. 29 de dezembro de 1940, ele foi marcado pela criação, pela organização da Associação Batista Suburbana Fluminense. Naquela ocasião, foi o desejo de 5 igrejas que já haviam sido organizadas, e vendo a necessidade de se juntarem, de fazerem ações comunitárias e estarem se organizando como associação, criaram então a Associação Batista Suburbana, 5 igrejas que criaram então essa associação. O primeiro presidente da Associação Batista Suburbana Fluminense foi o pastor Vital Barbosa. Mas eu quero também destacar o primeiro vice-presidente, que foi o pastor Ageu Neto. Inclusive, o pastor Ageu Neto foi meu pastor da primeira igreja batista de Agostinho Porto, que foi o vice-presidente, compondo assim essa diretoria. Duas que eu quero destacar. A primeira foi a União Feminina, hoje conhecida como União Feminina. Naquela ocasião eram as Senhoras Batistas, que foram organizadas em 1941, e foi um evento assim fantástico, e as mulheres que receberam o nome de Senhoras Batistas naquela ocasião, hoje é a atual União Feminina Batista Iguaçuana. No dia 14 de maio de 1941, na primeira Igreja Batista de Duque de Caxias, ali foi feita a nossa primeira reunião da União Feminina Missionária Batista Iguaçuana. A nossa irmã Mercedes Costa, da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, foi a nossa primeira presidente eleita nessa assembleia que aconteceu nesse dia. Assim que eu comecei a participar da Igreja Batista em Cabuçu, nós tínhamos uma irmã chamada Irmã Luísa Vieira, que foi uma das nossas presidentes. E ela sempre me nutriu com a literatura Visão Missionária. E essa revista, falando de missões, criou em mim o meu chamado por missões, ao ponto de hoje eu me tornar uma mulher cristã em missão atuante. Antes, nós víamos uma mulher sendo preparada para casar, para o seu relacionamento conjugal. Então, tinha todo um cuidado para estar levando essa mulher a aprendizados. Hoje, nós, com a transformação dos dias atuais, nós não somente estamos ali apoiando aquela que já está casada, mas sim dando a ela a oportunidade no seu profissional, no seu dia a dia, como uma mãe. Quantas mães são singulares, são elas provedoras do seu lar. Então, hoje, a organização, ela tem setores que ela cuida através de estudos, de uma boa palavra, de uma boa dinâmica, mostrando desde a jovem como está ali no campo profissional, sendo uma empreendedora. Enfim, pensamos que hoje a União Feminina, ela está num conjunto de um trabalho para potencializar uma mulher. E dessa forma, ela cuidando de corpo, alma e espírito. A história dos homens batistas fluminenses, no caso, iguaçuanos, ela vem de uma reunião de homens valorosos, homens que buscaram unir as igrejas, homens das igrejas aqui da nossa associação. Na época era suburbana e antigamente nós não éramos união, era a sociedade cooperadora de homens. E só existia nas igrejas, não existia uma união, não existia aquele grupo para unir todas as igrejas. Então, um grupo de homens se colocou à disposição de fazer com que essa realidade fosse concretizada. E no dia 31 de outubro de 1954, foi organizada a União Cooperadora de Homens Batistas, da nossa associação antigamente suburbana, hoje iguaçuana. A importância dos homens batistas iguaçuanos
ela vai mais no campo evangelístico, no campo missionário. Porque o objetivo do homem batista é missões e evangelização. Ou seja, ganhar almas para Cristo. Ganhar almas para Cristo. E nesse objetivo nós precisávamos então fazer com que as uniões pudessem chegar mais próxima, certo? Da comunidade, da onde as igrejas e até mesmo no caso do município de Nova Iguaçu a gente pudesse fazer. E essa importância criou muitas coisas boas, como muitas pessoas foram resgatadas por Cristo por intermédio desses homens. E uma das coisas mais importantes dentro do trabalho dos homens foram conquistas no campo também até mesmo de fundação de igrejas, onde nossa união conseguiu fazer com que algumas congregações se tornassem igrejas com trabalhos maravilhosos. Mas também nós tínhamos vários trabalhos com pessoas drogadas, com pessoas de rua. Principalmente nós tivemos um programa durante 2 anos, Madrugada com Carinho, onde nós nos reunimos aqui e saímos de madrugada para evangelizar aqui a cidade de Nova Iguaçu, oferecendo primeiro o alimento, né? O alimento, e depois também a palavra de Deus. E uma outra organização que foi a juventude, os jovens também se organizaram. Hoje é a nossa Jubaig, tão importante aí na nossa associação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Em 1952, a rodovia Presidente Dutra é inaugurada. A rodovia Presidente Dutra, ou a Dutra, como todos nós chamamos, né, popularmente chamamos, ela liga São Paulo ao Rio de Janeiro, as 2 principais cidades do Brasil. E ela corta Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu ela vai crescendo no eixo Rio-São Paulo, ela vai crescendo ao redor da Dutra. A chegada de novos imigrantes, principalmente nordestinos, capixabas, a Nova Iguaçu, a cidade vai se desenvolvendo. Ela vai passando nessas 3 décadas por um processo de industrialização. Era uma cidade agrícola, era conhecida como Cidade dos Laranjais. Os Laranjais iam daqui do centro de Nova Iguaçu até Itaguaí. Era conhecida também como a cidade de perfume, por causa do aroma, do cheiro que os laranjais produziam. Então, os anos 50, as décadas de 50, 60, 70, aqui em Nova Iguaçu, são décadas de crescimento. A cidade ela vai se transformando ao longo dessas 3 décadas, ao longo desses 30 anos. O marco desse projeto foi o Jornal Batista Suburbano, um jornal de grande relevância naquela época, uma grande dificuldade na área da comunicação, mas os batistas tiveram essa ideia de montar esse jornal suburbano que ajudava não somente as igrejas nas suas divulgações dos seus trabalhos, os trabalhos evangelísticos, como também os departamentos. Foi uma coisa realmente sensacional que os batistas fizeram na década de 50. Uma coisa muito interessante nessa época, na década de 60, foi a montagem da Rádio Solimões. A Rádio Solimões foi algo sensacional. Foi uma cartada perfeita dos pastores daquela época, inclusive o pastor Abidiel Duarte, um grande homem de Deus, que foi um grande estandarte para comunicar às pessoas sobre o trabalho batista, a voz do batista iguaçuano. Uma coisa sensacional. Não só o pastor Abidiel Duarte, mas também nós tivemos 2 pastores que foram grandes locutores daquela época. Pastor Iomael Santana, grande pastor da primeira igreja batista de Mesquita durante muitos anos, e o pastor Oswaldo Soares. O interessante é que o pastor Iomael Santana, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele em 2011 sobre essa rádio. E a gente via a alegria, o sorriso que ele tinha
do trabalho que era desenvolvido naquela época, num tempo tão remoto de comunicação, mas a rádio era muito importante para levar a comunicação e o poder de Deus na vida das pessoas. Cruzada Cristo é a única esperança, onde foi feito no Maracanã, milhares de pessoas em todo o Brasil e do mundo vieram ouvir o grande pregador de todos os tempos, pastor Billy Graham, uma coisa sensacional. E o interessante é que os batistas iguaçuanos pegaram esse gancho e fizeram uma cruzada também no mesmo ano aqui na nossa localidade, em Nova Iguaçu. Foi um tempo muito maravilhoso para nossas igrejas, onde muitas pessoas aceitaram a Jesus, as igrejas cresceram e isso foi algo interessantíssimo para a evangelização do Reino de Deus aqui na Baixada Fluminense. No ano de 1971, é enviado ao campo missionário o pastor Silas e a sua esposa Aldair. Eles vão, nesse primeiro momento, para a Bolívia e desenvolve ali na Bolívia um trabalho extraordinário. Ele fica no campo missionário, na Bolívia, desenvolvendo um trabalho que era fundamental para aquele momento, né, para aquele tempo. O missionário Silas e a irmã Aldair foi para a igreja assim, uma alegria muito grande, porque eles eram filhos da igreja. Os seus pais eram zeladores da igreja, né? A irmã Zilpa e o seu esposo. Então marcou profundamente a vida da igreja o envio desse missionário. Primeiro eles vão para a Bolívia, e na Bolívia eles desenvolvem um trabalho com as aldeias ribeirinhas, eles desenvolvem um trabalho ajudando missionários, auxiliando pastores naquele lugar. Eles ficam lá de 1971 até 1986, desenvolvendo um trabalho extraordinário. Depois a junta convoca esse casal abençoado para ir para o Chile. E no Chile eles ficam estudando o que fazer. Ele passa os primeiros momentos ali da sua vida missionária muito difícil, com muita dificuldade. E Deus chama e alerta ele para um trabalho com as crianças, através de uma tenda. E essa tenda fica posta na praça da cidade durante 6 meses. E ele desenvolve um trabalho extraordinário, porque as crianças tinham curiosidade de saber o que era aquela tenda. E a partir desse momento, então, ele desenvolve um trabalho magnífico, que os pais iam com as crianças à tenda e na tenda os pais também se convertiam porque viam o trabalho que eles desenvolviam com as crianças. E durante muito tempo eles trabalharam organizando igreja e hoje uma das principais igrejas do Chile está na cidade onde esse casal de missionários, Silas e Aldair, desenvolveu o seu trabalho missionário. Hoje eles estão aposentados depois de passar 42 anos no campo missionário, mas mesmo assim estão envolvidos com a obra missionária, estão mergulhados na obra missionária de forma voluntária. Uma coisa que chama a atenção na vida desse casal hoje é que eles estão trabalhando, desenvolvendo um trabalho com agnósticos, com ateus e com pessoas que não têm nenhum tipo de religião. Eles estão focados nesse público para desenvolver um trabalho para que essas pessoas alcancem a salvação em Cristo Jesus. A década de 80 no Brasil, ela é muito importante porque finda-se um período de ditadura militar. O Brasil ele sai de um processo de ditadura militar, realizado um movimento das diretas já. Em 88 o Brasil recebe uma nova Constituição. Então é um momento de abertura política, da abertura da própria sociedade brasileira. E o Brasil ele respira esse ar democrático, novos ares, novas esperanças. E isso, para aquela geração, faz muito bem. Os governos civis, eles tentam implementar planos econômicos. Esses planos econômicos, eles não dão certo. Gera a carestia. Carestia era o nome antigo da inflação, mas gera um processo inflacionário muito grande. Muitos economistas afirmam que a década de 80 é a década perdida, economicamente falando, mas eu ressalto que foi uma década da abertura política, de novos ares. A palavra democracia estava novamente na boca da população, e isso foi muito importante para a sociedade brasileira. Ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai,
os teus filhos, vimos dar louvor. Aleluia, 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 aleluia. Esse é um fato bastante interessante porque várias outras associações foram organizadas. Então, associações como Caxiense, Meritiense, Queimadense, Primeiro Centenário e tantas outras que foram criadas e as igrejas de Nova Iguaçu, então, naquela ocasião, criou a Associação Batista Iguaçuana. Então, ela deixou de ser Associação Batista Suburbana Fluminense e foi criada, então, a Associação Batista Iguaçuana, que tem esse nome até a data de hoje. A década de 80 ela vem sendo trabalhada há muito tempo pelo José Pereira Reis, né? Isso, em seu livro A História dos Batistas, ele está ali trabalhando no imaginário do povo batista a ideia dos 5 mártires da fé, né? A família Taylor, a família Buckbee e o missionário Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele está plantando na ideia do povo brasileiro nesse período, né? Essa ideia desses missionários que são mártires para dizer, olha, nós precisamos seguir esse exemplo. O número de igrejas é maior que o número de pastores. Esse ímpeto missionário é muito grande, essa disposição em falar da palavra de Deus e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é muito importante. Então, nasce mais igrejas, organiza-se mais igrejas do que tem esse pastor. Então, os diáconos surgem com o objetivo de estar colaborando com o ministério pastoral. Muitos diáconos estiveram à frente de muitas congregações, não substituindo os pastores, mas à frente no dia a dia, quando precisava se servir uma ceia, quando precisava fazer o batismo, chamava-se um pastor para que o pastor pudesse estar implementando e fazendo ali acontecer essas 2 ordenanças deixadas pelo Senhor. Então nós vemos uma igreja preocupada também com a evangelização, mas uma igreja também preocupada com o social. Uma igreja está preocupada em cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e isso também era um trabalho muito forte desenvolvido pelos diáconos aqui na Baixada Fluminense. A primeira diretoria que foi organizado foi na primeira Igreja Batista de Mesquita, 1979, dia 16 de dezembro. O rock nacional nos anos 80, ele foi a expressão dessa juventude. Essa juventude que viveu determinado momento reprimida durante a ditadura militar, durante o período militar, e ela vai se expressar através das artes, da música, e aí surge o movimento do rock nacional dos anos 80. O rock nacional já existia, nós temos aí o grupo Sputnik, que era com Tim Maia, Roberto Carlos, já antes, mas o rock nacional dos anos 80, ele explode nessa vibe, por assim dizer, né, de democracia, e é um grande liquidificador de influências musicais. O rock nacional e esse momento que o país estava vivendo, ele acaba reverberando dentro da igreja. Aí surge o rock na igreja, surge a bateria na igreja, surge o baião evangélico, a música gospel, ela vai abrindo espaço, né, empurrando as camadas, e ela atinge quase a totalidade das igrejas daquele tempo. Então, é nos anos 80 que surge o Rebanhão, que surge um grande expoente da música daquele tempo, que hoje mora no céu, que é o Janires. E isso vai entrando na sociedade, vai entrando na igreja, na sociedade, por conta do momento político histórico que os anos 80 produziu. Nos anos 80, o termo de música nas igrejas, o que estava acontecendo? Houve uma ruptura dos anos 70 para os anos 80. Então, o inovado rock que era lá fora já acontecia, começou a entrar dentro das igrejas evangélicas. E claro que isso também houve uma ruptura dentro da igreja, porque algumas igrejas não queriam
ceder ao rock, que é esse novo estilo. Também aconteceu do primeiro Baião Evangélico com a banda Rebanhão, trazendo mudanças para dentro da igreja. E ainda existiam as igrejas que também continuavam com o cantor cristão e fazia isso paralelo. E isso começou também a ter um outro movimento também na década de 80, que começou o Black Music evangélico, que é a música negra propriamente dita, a entrar dentro da igreja, que foi a base das músicas negras de hoje, vamos dizer assim, entre aspas, do hip hop, do funk e tantas outras músicas que também surgiram esses estilos musicais a partir dessa nova geração, dessa música mais contemporânea. As igrejas evangélicas, o que acontecia? Elas se organizavam em grupos, faziam as suas canções e vinham para esse grande festival jovem da canção. E era um grande acontecimento, era um marco batista, um diferencial, porque todos se preparavam muito bem, tanto na parte instrumental quanto na sua parte vocal, e eles queriam, na verdade, ganhar, porque isso também fazia com que os jovens saíssem da sua igreja, ia para o Rio de Janeiro, para o Festival da Primavera, e eles poderiam também lá conhecer outros jovens. Então isso movimentava a juventude batista como um todo, não só na Baixada Fluminense, mas também no Rio de Janeiro. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nos anos 90, Nova Iguaçu, ela sofre as suas duas últimas emancipações. Japeri, em 1991, e Mesquita, em 1999. Em 1990, já tinham sido emancipados Queimado e Belfor Roxo. Então, na década de 90, Nova Iguaçu, por assim dizer, ele toma sua forma atual como município do estado do Rio de Janeiro. O ano de 1990 foi um ano de muita importância para a nossa associação. Mas eu queria destacar não somente o ano de 90, mas toda a década de 90, porque primeiro que em 1990, dia 29 de dezembro, nós comemoramos o Jubileu de Ouro, 50 anos da associação. Também grandes cruzadas evangelísticas aconteceram nessa década de 90. Então nós tivemos no Lousadão, em Mesquita, pelas igrejas de Mesquita naquela ocasião. Nós tivemos também uma grande concentração que foi na praça aqui em Nova Iguaçu, Praça Santos Dumont, por ocasião da Eco 92, e também o pastor Davi Gomes, pregando naquela ocasião, e também nós tivemos um período de uma grande cruzada evangelística em 97, e isso também foi algo que marcou a década de 90, não somente pelos 50 anos, o Jubileu de Ouro da associação, mas assim, grandes eventos evangelísticos que aconteceram. Um fator importante que eu quero comentar por último é que a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu instituiu o Dia Batista Iguaçuano. Esse dia é o dia 24 de setembro, coincide com a data comemorativa de aniversário da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Então nós temos o Dia Batista Iguaçuano, nós comemoramos todo dia 24 de setembro. Foi instituído pela Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. É uma data comemorativa que nós temos. Esses 22 anos do século XXI, essas 2 décadas do século XXI, eu posso resumir em 2 palavras:
tecnologia da informação. Hoje nós vivemos no mundo digital, o mundo das redes sociais, o mundo da internet, o mundo onde a informação está na palma da sua mão. Hoje, por exemplo, nós podemos acompanhar uma guerra ao vivo acontecendo do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico. Nesses últimos anos de pandemia, nós nos reunimos como igreja, como povo, através das diferentes plataformas de reuniões. Hoje você pode assistir um culto online do seu pastor, da sua liderança religiosa, sem sair da poltrona da tua sala. Então, se eu fosse resumir esses 22 anos, historicamente falando, se eu fosse resumir esses 22 anos, são os 22 anos onde a internet, logo em seguida as redes sociais, mas esse mundo virtual, ele veio para ficar, ele mudou a sociedade mundial, ele mudou a sociedade brasileira, ele mudou as relações entre as pessoas, ele mudou as relações comerciais, ele mudou a igreja. É a época que nós estamos vivendo. Alguns chamam de era digital, outros já falam de mais avanços. E esse é um momento histórico que ainda não fechou, que talvez historiadores no futuro possam jogar uma luz, jogar um olhar mais certeiro nesse momento que nós estamos vivendo, pelo menos nesses últimos 22 anos, nesses primeiros anos do século XXI. Bem, o panorama atual da BIG, a BIG sempre vem trabalhando no apoio às igrejas. Isso já é desde os tempos remotos. E isso é algo muito interessante. E ela tem como o parâmetro também linkar as igrejas, a Convenção Batista Fluminense e a Convenção Batista Brasileira. Mas a nossa associação, nos últimos tempos, tem focado muito o trabalho social. Haja vista o FAI, que é um fundo de apoio às igrejas. Nós tivemos uma catástrofe há pouco tempo agora, com a chuva de granizo, e algumas igrejas foram atendidas com FAI. E também algo muito importante, que a nossa associação tem ajudado alguns projetos. Projetos esses que trabalham com crianças, pessoas carentes, que têm aprendido cada vez mais, não só sobre a questão da cidadania, mas também sobre o reino de Deus. Quando me perguntam de ser pastor dentro de uma comunidade, eu costumo dizer que eu estou no lugar mais tranquilo de Nova Iguaçu, que é o Grão-Pará. O Grão-Pará é uma das comunidades e já foi uma das mais violentas de Nova Iguaçu. E nós temos alguns desafios. O primeiro deles é a igreja ser referência na localidade. Isso é muito difícil, porque normalmente o que é mais visto é a violência, são as dificuldades da miséria, porque uma coisa chama a outra. E quando a igreja ela se propõe a ser referência, a tendência é que ela mude e traga transformação na vida de muitas famílias. Os desafios são inúmeros, É a própria violência, é a miséria e as pessoas desacreditarem nelas, estão escravizadas nos seus não poder fazer aquilo, não conquistar, não chegar lá, porque o mundo delas é a comunidade. E a igreja está inserida nessa comunidade para dizer para elas, é possível. Uma vez estava eu e meu filho andando pela comunidade do Grão-Pará e tinha um rapaz com uma arma em punho, e enquanto eu falava com meu filho, ele falava assim, ouça o seu pai, faça tudo que seu pai está falando. E meu filho parou para mim e disse assim, pai, o que esse rapaz está é uma arma? Eu falei, filho, não esquenta a cabeça com isso não, fica tranquilo. Pai, o Grão-Pará é o lugar mais tranquilo para você viver? Eu disse, filho, o lugar mais tranquilo para eu viver é onde Deus quer que eu esteja. Eu poderia estar na Vieira Solto, na Senhora de Copacabana, mas se eu não estiver no centro da vontade de Deus, eu não estarei guardado. Então, os desafios são inúmeros, mas quando você é referência, está no lugar certo e no centro da vontade de Deus, você consegue vencer esses desafios. É muito normal as pessoas falarem assim, mas eu não vou para a comunidade porque eu tenho medo. É o normal. Pastor, eu não vou lá na comunidade porque eu sinto medo. Algumas pessoas me perguntam, como que você está lá? Essa obra que nós fazemos dentro da comunidade não é uma obra para poucos, é para muitos homens e mulheres de Deus que estão nessa realidade.
Só que a grande maioria tem medo, e é normal. Você não acha que eu não tenho medo? Quando eu vou para cima de um jovem que tem idade para ser meu filho, e com um fuzil na mão, com uma R15 ou com uma pistola, eu tenho medo. Mas o que tira fora esse medo é o amor de Deus em vê-lo, ainda que ele esteja naquele momento com uma pistola ou com um armamento, seja qual for, eu já vê-lo com uma Bíblia na mão, com um terno, com a camisa dos embaixadores do rei. Nova Iguaçu, né? Como é que começou o trabalho aqui? Lá em 1974 foi feita uma associação, né? Que foi uma associação de conselheiros de embaixadores do rei de Nova Iguaçu nesse período, né? E foi formada ali para poder ajudar as embaixadas, né? Naquele tempo a gente tinha ali de Japeri a Edson Passos e ainda Belfort Roxo, tudo era Nova Iguaçu, né? E nesse período ali, essa associação para dinamizar o trabalho começou ali a fazer um trabalho. E aí nós tivemos as primeiras embaixadas em Nova Iguaçu. A primeira embaixada, hoje não é mais Nova Iguaçu, porque foi a PIB de Chatuba, hoje já é Mesquita, né? Mas foi a primeira embaixada em Nova Iguaçu. E depois nós fomos tendo assim, as outras embaixadas sendo formadas. A terceira embaixada foi da primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Depois tivemos outras igrejas se formando, né? Na época, como eu disse, pelo território ser muito grande, nós tivemos embaixadas, igrejas em Belfort Roxo, logo no início também lá em Queimados, enfim, algumas embaixadas foram se formando. E foi um trabalho muito legal. Logo depois, em 1975, nós tivemos o primeiro Congresso de Embaixadores do Rei de Nova Iguaçu, né? Onde o trabalho ele começou ali, né? Os congressos iguaçuanos. E o objetivo da organização, né? O que é o objetivo? Hoje, a Organização Embaixadores do Rei tem o objetivo de fazer com que o menino cresça de uma forma física, moral e espiritual, e também social, né? Ele ter todo esse perfil de crescimento dentro do reino de Deus, né? E a Organização Embaixadores do Rei ela começou com um propósito, que justamente o quê? Formar meninos missionários. Então, desde pequeno, os meninos já começam a aprender todas como é que eu posso dizer? Ele já começa a aprender todos os princípios da Organização Embaixadores do Rei. Como é ser um embaixador, o que é representar Jesus Cristo aqui na Terra, né? O que é ser um verdadeiro embaixador do Rei. Então, desde pequeno, ele já vai tendo esse ensinamento, né? A organização hoje é uma organização para meninos de 9 a 17 anos. Mensageiros do Rei ela teve início na cidade do Rio de Janeiro, em 1959, pela missionária Minilu. E hoje ela está registrada no livro Levanta-te e Resplandece. A líder nacional das Mensageiras do Rei, durante muitos anos, foi a Selene Veronese. E até hoje ela é muito amada pelas Mensageiras do Rei. Hoje em dia, a líder nacional é a Raquel Zarnotti e ela tem aplicado uma capacitação chamada MR+. A líder estadual é a Sandra Araújo, que ela trabalha em todo o Rio de Janeiro, juntamente com a Joyce Nogueira, que junto com a equipe das Mensageiras do Rei faz um trabalho excelente em todo o Rio de Janeiro, em capacitações, no acampamento, que é o ápice das Mensageiras do Rei, que todo mundo luta para estar no acampamento e é muito divertido. A gente trabalha muito em todo o Rio de Janeiro. Quando nós duas entramos, nós assumimos o lugar de duas líderes que faziam um trabalho excelente. A Nancy Heller, que é da primeira de Nova Iguaçu, e a Terezinha, que era da Igreja Batista de Moquetá. E elas trabalhavam muito, e foi um desafio para nós duas, mas elas permaneceram conosco, ensinando o trabalho durante todo o início. E as orientadoras que continuavam conosco, ajudando, ensinando. E isso é muito bom, porque o diferencial das orientadoras das Mensageiras do Rei é que nós somos muito unidas. E a gente trabalha sempre de mãos dadas, sempre unidas, uma ajudando a outra, uma igreja ajuda a outra. E a organização é unida. Por isso que a MCM, os embaixadores e as outras organizações,
veem isso na nossa organização, porque as orientadoras, elas se ajudam, elas batalham juntas, porque a gente quer fazer parte da vida das meninas. E fazer parte da vida delas é, assim, um privilégio, porque a gente ensina, a gente quer passar o amor de Cristo para o coração delas, mas a gente aprende muito. E nós somos muito exortadas pela vida das meninas. A Associação Batista Iguaçuana, a BIG, ela não somente na área da evangelização, mas ela se relaciona com o apoio às igrejas. Sempre quando acontece alguma coisa, alguma catástrofe, alguma enchente, alguma coisa assim, a gente está sempre presente, tentando ajudar de alguma maneira, mas mensalmente também nós ajudamos alguns projetos sociais. Então nós temos 2 projetos que a gente tem abençoado, tem ajudado financeiramente, não somente com as orações, mas também financeiramente, que é a Casa AME, hoje dirigida pelo pastor Leandro Rodrigues, e também o projeto Transformação de Realidades, que é um projeto da Primeira Igreja Batista em Grão-Pará, pastoreada pelo pastor Marcos Félix. A Casa AME tem o objetivo de acolher crianças que vivem em realidades de carência. A gente não veio para substituir a igreja, na verdade nós somos a igreja só de uma forma mais efetiva dentro das comunidades. Nós não somos a família, mas nós estamos ali para fortalecer a família. Nós somos a igreja, ou somos uma parte da igreja e está no dia a dia dessas crianças. Hoje, com a visão da nova liderança da ABI, principalmente do nosso executivo, e ele usa uma frase muito legal, ele fala assim: a gente precisa apoiar pessoas que fazem aquilo que a gente não faz. Ele entende que ele não tem a aptidão hoje para fazer esse tipo de trabalho. Então a ABI, ela abraçou esse trabalho. Hoje ela é uma dos nossos mantenedores. Hoje a ABI é um ponto onde as pessoas que querem apoiar a Casa AME podem ir lá, ofertar, abençoar, participar como voluntário também, visitar, e essa agenda pode ser feita através da ABI. E a ABI, ela tem sido bênção em nossas vidas. A gente tem muito a agradecer, até porque isso está abrindo portas para nós. Basicamente, nosso trabalho é sustentado por batistas. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. O que é ser um cristão batista? Uma boa pergunta. Ser um cristão batista é ser comprometido com a palavra de Deus, é ser comprometido com a denominação batista, é ser comprometido com a oração, é ser comprometido com a área missionária. Bem, para mim, ser um cristão batista, na minha opinião, eu posso dizer para você, é seguir a Bíblia como a nossa bússola. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser o nosso alvo. E isso é muito importante, nós não podemos abrir mão. É a nossa regra de fé e prática. Os batistas têm esse costume de se adequar à palavra de Deus e aprender aquilo que Deus fala através da sua palavra. E algo muito importante também é proclamar o Evangelho. O batista tem esse parâmetro de proclamação do Evangelho. E ser cristão é viver o tempo todo uma vida plena com Jesus Cristo, caminhando, contando a sua experiência, vivendo a sua experiência pessoal com Jesus, amando, não é, a Deus sobre todas as coisas e amando a Jesus e amando o seu próximo como a ti mesmo.
é fazer a obra, é estender a mão, é amar o próximo. É ser um servo fiel e leal ao nosso Senhor e Salvador e Mestre Jesus Cristo. Na minha opinião, ser um cristão batista é pensar em família. Eu nunca tive outra denominação. Eu nunca tive outra religião a não ser a religião cristã. Se eu nunca tive outra religião, se for falar de denominação, eu fui a minha vida toda, eu nasci na Igreja Batista. Para mim, ser um cristão batista é fazer parte de uma denominação que tem história, há 150 anos no Brasil, há 100 anos aqui em Nova Iguaçu. Então, para mim é uma alegria, podemos dizer, um orgulho fazer parte de uma denominação que não nasceu ontem, que tem sua história, que tem uma folha de serviço imensa no reino de Deus, que revelou tantos líderes, e hoje a gente poder fazer parte dessa denominação é motivo de muita alegria e honra. O cristão batista é aquele que ele aceita o nosso Jesus Cristo como o nosso único e eterno Salvador. Ser um cristão batista é amar a Jesus. Ser um cristão batista é respeitar as individualidades. Ser um cristão batista é a separação entre a igreja e o Estado. Ser um cristão batista, para mim, é a competência de cada indivíduo diante de Deus, da sociedade e do seu irmão. Ser um cristão batista é ser um sacerdote de si mesmo. Por isso, nós, como crentes em Cristo Jesus, assumimos um compromisso. E o compromisso deixado por Jesus para todo cristão batista é: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Ser um cristão batista é viver pela fé, é entender que igreja e Estado não se misturam. Ser crente batista, e isso está na história dos batistas, é atuação, a ação muito mais do que palavras, é ir a campo, ações de fé, passos de fé. Ou seja, não adianta só falar, nós precisamos ir até o necessitado. É muito bom poder falar para uma geração que ela não venha desistir, que ela possa, como a palavra de Deus nos diz, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Hoje temos vivido dias tão difíceis, mas com certeza, com o Senhor nas nossas vidas, poderemos fazer uma geração forte, uma geração que tem dentro do seu coração um direcionamento, aonde alcançaremos verdadeiramente objetivos e crescimento. A minha palavra nesse sentido é de que nós não desistamos, nós somos batistas. Então eu, como homem batista que sou, eu sempre digo, eu sou um homem batista e não desisto nunca. Pedir aos jovens pastores para não perder o amor pela sua denominação. Nós precisamos nos unir, há muito trabalho a ser feito. Há um princípio batista, que é o princípio da cooperação, e isso nos une. E hoje uma das coisas que mais nos une é justamente a obra missionária. E nós fazemos missões, nós evangelizamos não somente o Brasil, mas o mundo, evangelizamos a nossa cidade, nosso estado. E eu penso que ser um cristão batista é não desistir. E a minha palavra é dizer para vocês, não jogue fora algo tão precioso que nós temos, que é a nossa, não o tradicionalismo, mas a nossa tradição de ser um cristão que segue com toda atenção a boa, a santa, a palavra de Deus, que não muda, uma palavra que é sempre atual. Nós, como batistas, nós, como evangélicos, precisamos caminhar juntamente com aquilo que Cristo nos ensinou. E isso, de fato, tem sido algo relevante na vida daqueles que assim praticam. Porque o amor é uma marca proeminente do caráter cristão. Se um amor, a obra é inacabada. Um dos cernes da nossa denominação é a cooperação entre as igrejas. E eu posso dizer isso de carteirinha, que a cooperação é algo que não pode ser perdido. A Bíblia fala que o amor de muitos há de se esfriar. Mas isso é um alerta para que nós não aceitemos isso.
Ah, mas o amor de muitos vai se esfriar. Sim, mas o meu não. Eu não vou deixar o fogo se apagar. E essa característica missionária foi que me fez ser hoje batista. Então, quando eu olho para a história, é um olhar de diálogo, é um olhar de comprometimento, é um olhar de amor, é um olhar de intensidade, é um olhar onde eu percebo que o amor daqueles irmãos primeiros que chegaram aqui, né, os Buckbys, os Taylors, né, o Antônio Buquerque de Almeida e tantos outros missionários que vieram depois, o pastor Ricardo Petrovski, nós olhamos para esses homens e pensamos, o que estou deixando também de legado? Se esses homens nos deixaram um legado tão extraordinário, que possamos, como geração desse tempo e geração futura, pensar qual o legado que estamos deixando para as futuras gerações. Futuro, a Deus pertence. Mas enquanto presente, temos que trabalhar. Então essa é uma marca que eu quero deixar para os batistas. Vamos amar as pessoas, vamos buscar as pessoas, evangelizar e mostrar que Cristo vive e reina para todos sempre. Bem, Martin Luther King, ele tinha uma frase muito famosa. I have a dream. Eu tenho um sonho. Mas eu também tenho um sonho. Que nós, como batistas brasileiros, possamos caminhar juntos. Somos diferentes em alguns aspectos, em algumas liturgias, mas nós somos o único povo, um povo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E que nós possamos, nesse século vindouro, caminharmos juntos na direção da cruz do Cristo ressurreto. Toda a Escritura nos foi dada por Deus. A Ele seja a glória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E a maior destas é o amor.